Na verdade, eu vou falando os exercícios e vou dar um tempo para vocês resolverem, tentarem resolver e depois eu resolver. Tá, eu vou pegar o papel aqui com a caneta, então. Então, todo mundo aí com papel e caneta na mão, lápis. Calculadora talvez ajude. Aí não tem graça, né? Eu tenho que parar com essa. Eu tô viciada na calculadora. Eu vou sofrer no dia que eu vou fazer uma multiplicação ou divisão no dia da prova. Então não usem calculadora. Então. É só em último caso. É probabilidade? Isso. Estou aqui na minha casa de novo, no meio das montanhas. Eu achei esse efeito aí, seu. Então, é que eu não acho onde mudar. Eu tenho outro que eu gosto mais, mas eu não acho aqui onde mudar o fundo mais, então deixa aí mesmo. É que quem tá só pro computador consegue mudar esse fundo aí. Quem tá pro Então, celular de ação. mas eu tô pelo computador e não consigo achar. Mas tudo bem. Oh, meu Deus do céu. Bom, gente, boa Sabrina, noite. chega de causar na aula. Bora começar. Eu tô escutando os barulhos das máquinas descendo, passando lá de casa. Ei, Deus. Chill, Bom, vamos Sabrina. Chill. Aula lá. de matemática agora. Vamos lá então, gente. Boa noite aí mais uma vez a todos vocês. Hoje a gente vai continuar a aula de ontem, tá? Ontem a gente deu uma introduzida aí ao tema e tudo mais, a gente explicou. Alguém falou alguma coisa aí no chat? Não, ninguém falou. Não. Tá, beleza. Bom, e hoje a gente vai tratar exercícios, tá? Relacionados aí à probabilidade. Então vamos lá. Primeiro exercício. Eu vou dar em média 4 minutos para vocês resolverem, tentarem resolver. Bom, então, agora são 7h50. 7h54, eu pergunto se vocês conseguiram, se vocês tiveram alguma dúvida, dificuldade, e aí eu apresento a resposta e a explicação, tá bom? Então, tá aí nossa questão 1, no lançamento de dois dados perfeitos. Dois dados perfeitos. Qual a probabilidade... eu não estou apresentando a tela, né? É isso? Sim. Eu ia perguntar se você não ia apresentar a tela. Tem que ter alguma coisa, né? Enfim. Fica difícil, né? O professor de vocês às vezes é um desgosto próprio, né? Mas enfim, vamos lá. Agora sim vocês estão vendo. Nosso primeiro exercício aí, ó. No lançamento de dois dados perfeitos, qual a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja igual a 6? Então, como eu trazer um minuto, 7h55, eu venho aqui perguntar para vocês. Eu vou ficar aqui na espreita enquanto vocês tentam resolver, tá bom? Galera, eu não tô conseguindo acompanhar o chat, tá? Se alguém falou alguma coisa, por favor, me passem. A Ana Eu falou falei, que eu fez que o que virou na cabeça dela. Pode falar, eu não queria ter. Eu não entendi. O que aconteceu? eu fiz o que veio na minha cabeça, agora eu não sei se tá certo. Beleza?
Se você quiser falar já. Calma aí que eu tô dando uma conferida aqui. Beleza. Posso falar o que eu pensei? Pode. Eu tava com o microfone desligado, eu tava falando com o microfone desligado. Mas tudo bem. Tá certo. Acontece. Eu pensei assim. Tá falando no lançamento de 2 dados. O dado tem 6 lados, é? Isso. Daí eu fiz 6 mais 6 igual a 12. Daí eu coloquei 12 vezes os 6. Que seria a quantia de lados, que como tá falando 2, eu somei 2 vezes. E multipliquei vezes os 6. Agora eu não sei se tá certo. Mas daí qual que seria o resultado final? Deu 72. 72 o quê? Eu só coloquei 72. Tá, beleza. É que você confundiu uma coisinha só. Mas a gente vai ver isso daí com calma. Tá? Então, sempre quando a gente fala probabilidade, né, tem duas formas de se ter uma resposta. Ou ele vai variar entre 0 e 1, lembra que a gente viu ontem, né, o valor do ômega, que é o meu espaço amostral, ou ele vai ficar em função de porcentagem. Aí ele vai ficar de 0 a 100%. Tá? Então a gente tem essas duas possibilidades. Então, ou ele vai ficar de 0 até 1, sem ser o porcento, ou ele vai ficar de 0 a 100%. Tá bom? Então sempre a gente vai ter um resultado dessa forma. Ok? Ok. Mas alguém conseguiu responder, gente? Alguém tentou? Sabrina falou 6. E aí, Sabrina, chegou no resultado? Ela disse 6. Mais ou menos. Quanto que deu o seu resultado? Ah, não fala não. Pode falar, pô. E a gente está para Ela errar. mandou 6 no chat. 6%? É. Tá, vamos ver. A Naliane conseguiu também fazer a resolução, tentar fazer? Ela disse que não. Não? Gente, eu vou entrar aqui pelo celular para ficar mais fácil, tá? Daí eu acompanho ao vivo aqui o chat. Eu vou fechar o microfone aqui e entrar pelo microfone com o celular. Um minuto. Nossa, tá difícil aqui de desligar esse microfone, mas tudo bem. Vocês não estão tendo interferência nenhuma, né? Confirma para mim, por favor. Não. Não.
Tá, beleza. É que se eu ligar o microfone aqui do computador, se eu falar por aqui, aí sim dá aquela interferência, aquele barulho chato. Então eu tenho que ficar com o áudio pelo celular, tá? Então eu vou voltar aqui para a apresentação. Nossa, já tô dando spoiler aqui, né? Bom, então vamos lá, gente. Agora eu tô acompanhando o chat aqui, eu consigo ver melhor o que vocês estão fazendo, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos para a nossa resolução. Bom, então, ó, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? O que a gente quer como resultado? Igual a 6, certo? A soma dos dois. Então, o que é a primeira coisa que a gente faz? Quais são os resultados possíveis que é a soma dá 6, certo? Então, ó, não era para aparecer tudo, mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, ó, a gente tem as seguintes faces, ó. 1 e 5, 2 e 4, 3 e 3, 4 e 2 e 5 e 1, certo? Então, são todas essas possibilidades. Aqui o primeiro valor é do primeiro dado e o segundo valor do segundo dado, tá? Então, ó, considerando o espaço amostral do lançamento de dois dados, ele é representado pela multiplicação entre os lados. Então, Ana, na hora que você contabilizou a dos dois dados, você só esqueceu que quando a gente tem dois eventos, a gente multiplica eles e não soma. Tá? Então foi essa a sua confusão que levou você a fazer o cálculo pelo lado errado, entendeu? Então, o que a gente faz? Quando a gente tem dois eventos, a gente multiplica eles. Então, quais são as possibilidades do primeiro dado? 6 eventos. E do segundo dado, também 6. E deles em conjunto, a gente multiplica eles, tá? Então, ao todo, a gente tem 36 eventos possíveis, certo? Então, e quantos que a gente tem que quer que ocorra? É o que a gente colocou aqui em cima. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, tá? Em 36. Então, lembrem lá que a probabilidade ela é calculada pelo número de eventos favoráveis, ou seja, aquilo que a gente quer que aconteça, pelo resultado total de eventos, tá? Então vai ficar 5 sobre 36. Então 5 dividido por 36 é aproximadamente 0,1388. E passando para porcentagem, ou seja, multiplicando isso aqui por 100, a gente tem 13,88%. Ficou claro? Pode explicar de novo o porquê desses números aqui, ó? Do 1, do 5, do 2, do 4. As probabilidades caem 6. Tem que Isso. fazer esses números até chegar no 6, então, no caso? Que seria... Eu tenho que analisar quando que acontece, quando que pode acontecer para dar 6. Entendeu? A gente não quer que dê 6 o resultado. Analisando os lançamentos dos dois dados, quando que isso pode ocorrer? Quando o primeiro dá 1 e o segundo dá 5, quando o segundo dá 2 e o primeiro dá 2 e o segundo dá 4, quando os dois dá 3, entendeu? E assim vai. Certo? Certo. Cada um aqui, ó, cada um que está entre parênteses aqui é um lançamento possível, que dá 6. Entendeu? Sim, mas no caso, se tivesse uma alternativa, tivesse 13, uma alternativa com 13 e uma alternativa com 14, eu marcaria qual? Se tivesse, a gente arredondaria aqui, ó, tá vendo? Aqui, como a gente tem 13,88, esse 8 aqui vai arredondar 9 aqui, e esse 9 vai arredondar aqui e vai dar 14, entendeu? Então ele vai sempre arredondar para cima, quando tá acima de 5. Se tivesse 13,3, seria 13, entendeu? De 13,5 para cima, daria 14 arredondado, tá bom? Tá bom. Isso é questão de arredondamento. Mas, geralmente, eles dão os valores exatos, tá? Ou, pelo menos, aproximado, com vírgula, para evitar... Probabilidade sempre é o mais específico possível, tá? Eles nunca vão arredondar, tá? Mas, se caso ocorrer, é por esse meio que eu falei, tá bom? Bom, vamos aí pro... Só esclarecendo, né? Probabilidade é aproximadamente 13,88% de chance, tá? Dos exercícios aqui eu não coloquei alternativa, que é justamente para vocês
pensarem em como resolver e não focar nas alternativas, tá? Então foi uma estratégia mesmo não colocar. Só a última questão, que é de alternativa, tá? E depois a gente chega nela. Então, ó, vamos lá para a nossa segunda questão. Considerando todos os divisores positivos do numeral 60. Então, ó, todos os divisores positivos do numeral 60. Determine a probabilidade de escolhermos ao acaso um número primo. Só esclarecendo. Aqui, divisores positivos, esses divisores é que, dividindo por 60, dá um número inteiro, tá bom? Então, não é um número com vírgula. Então, todos os números em que eu dividi o 60, ele vai dar um número inteiro, tá bom? Então, ó, determina a probabilidade de escolhermos a um acaso um número primo. Então, aqui, só dando uma explicação introdutória, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar todos os números em que, se eu pegar o 60 e dividir por esse número, dá um número inteiro, tá? E que seja primo, tá bom? Então, desses valores eu vou escolher o primo e, através dele, eu vou fazer a probabilidade. Então, são 8 e 4 agora. 8 e 8, eu dou uma perguntada para vocês se vocês conseguiram, tá? Alguma dúvida, gente, sobre esse exercício aqui? Sobre a Então, no explicação? caso, eu tenho que dividir o 60 por um número primo? Não. Primeira coisa que você faz é dividir o número 60 por números aleatórios, todos os números que você conseguir, tá? Nesse caso, você pode até pegar com o auxílio de uma calculadora para fazer, tá? Só para ser mais rápido. Mas, eu quero que de 0 até 60, você pega um número de vida e veja, 60 dividido por 10, deu um número inteiro. 60 dividido por 5, deu um número inteiro. É tal valor. Então eu vou anotando esses valores e depois eu vejo qual que é o primo. Tá bom? Agora eu entendi. Então, bora lá. Vou aguardar aqui vocês. Quem tiver dificuldade em alguma etapa, tá, gente? Pode perguntar também, tá? Oito e 8, gente. Alguém conseguiu resolver? Chegar no valor? Não deu tempo de terminar? Eu não terminei, porque eu acho que nenhum dos números que eu dividi aqui que deu resultado é primo. Certo. Beleza. Mais alguém?
Putz, agora que eu vi a pergunta da Naliane aqui, você conseguiu entender, Naliane, a questão que você perguntou da fórmula? Qual fórmula que seria? Seria essa aqui, que eu estou mostrando? Então, essa fórmula aqui é a que a gente viu ontem na questão da probabilidade. O que é a probabilidade? É o número de eventos que a gente quer que ocorra, certo? No caso aqui, seria o resultado obtido ser igual a 6 da soma. E embaixo, os resultados possíveis, ou seja, todos os resultados possíveis. A gente viu que todos os resultados possíveis é a multiplicação da ocorrência possível dos dois eventos, ou seja, dos dois dados. Então, um é 6, o outro é 6. Multiplicando isso aqui dá 36. Por isso que foi 36 aqui. E em cima, o número de eventos que eu quero que ocorra, tem essas 5 possibilidades aqui de dar o valor 6. Entendeu? Então, por isso que foi o 5 aqui em cima. Entendeu agora? Imagina. Josmani, Oi. eu tenho uma dúvida. Na 1 ou na 2? Na 2, é do resultado. Você vai fazer já? Vou explicar, mas se quiser perguntar, pode perguntar. Quando dá, tipo assim, uma dízima periódica, que dá 5, não é número primo ou é? Por causa da periódica dele? Se fala a divisão por 60, 60 dividido por um número dá um número com vírgula Eu fiz periódico. 60 dividido por 11. É. Deu 5,45. Aí eu queria saber se dá ou não, por causa desse periódico. Porque 5 é prima, não é? Então é que tem que ser um número inteiro, né? Lembra que eu falei que tinha que ser um número tipo 10, 5, sem ser o vírgula? Então o 11, ele não vai entrar, entendeu? Aham, essa era a minha dúvida. Então, ó, vamos lá. Aí já ficou fora de ordem de novo essa porcaria. Eu tentei colocar bem certinho e no final ainda não deu certo, mas tudo bem. Bom, vamos para a resolução. Então, ó, quais são os divisores de 60? Aí é que a gente ia perder um tempão para ficar fazendo, dividindo 1, 2, 3 até chegar no 60, certo? Por isso que eu falei para vocês que daria para utilizar a calculadora, né? Mas convenhamos aí que 60 é um número gigantesco, né? Então, tranquilo, não tem problema se não deu tempo. Então, ó, todos os valores em que se eu dividir por 60 dá um número inteiro são esses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e o próprio 60, tá? Então, são todos esses aqui os divisores de 60, ok? Então, vocês iam lá pegar a calculadora e falar 60 dividido por 1, 60 dividido por 2, 3, blá, 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 até chegar no 60. Vocês iam ver que os que dão o número inteiro são só esses aqui, ok? Beleza. Então, ó, o que significa isso daqui? Esses valores são o nosso espaço amostral, tá? Então, o nosso espaço amostral possui 12 elementos. São todos esses aqui. Agora, desses 12 elementos, eu vou identificar quais são os números primos, né? E agora eu pergunto para vocês, dessa sequência, quais são os números primos? Vocês poderiam me dizer? Pode escrever no chat também. É o 2, o 3, o 5. Calma aí, o 5. Eu acho Tá que só, não difícil, é? tá difícil de achar O mais um, né? É, Tá eu acho difícil que de é. achar mais um? Eu acho que é esses que eu falei. Exatamente. Tá difícil de achar mais um, não tem mais, por isso. São esses três, tá? 2, 3 e 5, ok? O resto todos não são primos. Beleza, então o que a gente conseguiu achar? Os números primos. Então, ó, nessa sequência, são 3 números primos, concorda? E quais são os casos possíveis? Os casos possíveis são os nossos elementos. Aqui dá 12, né? Nós temos 12 elementos. Então, a probabilidade de escolhermos ao acaso um número primo dentro dos divisores do número 60
será dado pela quantidade de números primos pela quantidade de divisores, ok? Então vai ficar 3 por 12. Então 3 por 12, simplificando aí, vai ficar 1/4, certo? Que aqui eu dividi por 3 e aqui eu dividi por 3. 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. Que é igual a 0,25. Né? 1 dividido por 4, 0,25. Que é o mesmo que 25%. Tá? Beleza? Deu pra entender? O 3 é por causa que são 3 números e o 12 é por quê? O 12 é por causa dos nossos divisores. Nós temos 12 divisores de 60. Que foi o nosso primeiro passo. Encontrar os divisores positivos de 60. Beleza? Beleza. Alguma dúvida, gente? Nadiane, Sabrina, deu pra entender? Deu pra pegar? Tudo ok. Nadiane também? Entendeu? Beleza. Vamos para o nosso terceiro exercício. Em uma urna existem bolas numeradas de 1 a 15. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada. Ou seja, que a gente tem um evento que ele não é tendencioso, né? Não é viciado. Né? Então, todas as chances são iguais, certo? Então, ó, determine a probabilidade de se retirar uma bola com um número nas seguintes condições. Então, ó, lembrem bem, a gente tem uma urna de 1 a 15, bolas numeradas de 1 a 15, certo? Então aí, ó, a gente já tem de 1 a 15. Então é bom a gente pegar isso para fazer o exercício. Esse é o nosso espaço amostral, tá? 1 a 15. Agora, ó, determina a probabilidade de se retirar aí A, um número par, B, um número primo, C, um número par ou primo, e D, um número aqui par ou primo, e aqui par e primo, tá? Tem essa diferença do ou e e. Na resolução a gente consegue identificar melhor essa diferença, tá? Então, essa daí é 8h15. Eu vou dar 5 minutos para vocês tentarem fazer. Pelo menos, podem fazer com calma, tá? Comecem pelo A, o B. Seria bom se vocês conseguissem pelo menos esses dois aqui, tá bom? Então, 5 minutos para vocês fazerem. A aula de filosofia de vocês seria a próxima aula? Ou seria a última? A última, só que nunca tem. Então acabaram de mandar que hoje não vai ter também. E que eles vão disponibilizar para vocês matéria nas plataformas, mas não vai ter aula. É assim mesmo. Eu achei que seria a próxima, que pena. Que daí eu ficaria um pouco mais aqui com vocês, mais tranquilo. Mas Se pode quiser atrasar voltar um depois, pouquinho. O próximo professor que espere. Ou se quiser voltar depois também. Então, vamos ver o quanto a gente consegue avançar aqui até 8h45, né? Que é o horário do próximo professor. Aí, 8h40, né? Eu dou um descansinho para vocês de 5 minutos, pelo menos. Mas aí, qualquer coisa, a gente pode voltar depois, se vocês quiserem. por mim, beleza. Por mim Vocês também. falaram que iam dormir depois da aula. Aí eu falei isso aqui gravando, aí. Como é que é? Bola fora, hein? Tô sacaneando vocês, gente. Podem continuar a resolver os exercícios. Depois a gente vê isso.
Como eu atrasei vocês uns 2 minutos, eu vou esperar até 8h21, tá? Vou aguardar mais um minutinho. Vamos lá, gente. Quanto vocês conseguiram fazer? Quanto vocês conseguiram avançar? Ixi, a Ana caiu? Caí, mas já voltei. A Ana Liane também caiu? Ou ela tá aí? Ah, tá aí. E aí, gente, quanto vocês conseguiram avançar? Vocês conseguiram fazer até qual letra? Eu fiz até a B. Até a B. Ana Liane, eu vi o seu comentário aqui agora. Por isso que eu não respondi, tá? Mas eu acabei respondendo sem querer, né? Mas eu não acabei não vendo o que você falou para voltar depois. Mas depois a gente vê certinho. Então a Ana fez até a B. Naliane e Sabrina fizeram até qual? A B. A B? Então uma copiando a outra, é isso? Ó, louco. Estão copiando as Eu não sei se eu escondidas. fiz certo. Não, vamos lá, vamos ver certinho depois. Naliane, você fez até qual, Naliane? Conseguiu fazer alguma? Beleza. Bom, o resultado da A de vocês deu quanto? Meu, deu 7. Meu também. 7%? Ah, já não sei se é por cento, mas deu certo. É que nós fez assim, eu acho que a Sabrina fez igual eu. Eu Eu- coloquei o número do 1 até o 15 e fui escrevendo par, primo, par, primo, par, primo. Daí eu É a não mesma sei. coisa. Eu fiz isso. No caso do A é só quem é par, né? Mas você fez certinho. Esse aqui é Sim. par, esse aqui é par. Ímpar, ímpar, par. Esse aqui é ímpar, esse aqui é número primo. Ok. Vocês estão no caminho certo, tá? É isso mesmo. Aí dividiu 7 por 15. A da Naliane aqui deu 0,46. Ela dividiu 7 por 15. Então vamos lá, gente. Vamos ver. Vamos ver como é que ficou. Bom, então, primeira coisa, nós temos o nosso espaço amostral, certo? Que nem eu tinha falado para vocês. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, blá, 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 15, certo? Bom, ó, no espaço amostral, nós temos 7 números pares, ok? Então, vocês fizeram certo. Aqui marcou, aqui marcou, aqui marcou, tá, blá, 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 beleza. Só que vocês esqueceram de dividir pelo espaço amostral, que nem a Naliane fez, certo? A gente sempre tem que chegar num valor, que nem eu falei para vocês, de porcentagem, tá? Aqui, ó a pergunta. Ele não está perguntando quantos números são pares. Ele está perguntando a probabilidade de se retirar um número par, tá? Então é diferente. Então sempre que tiver relacionado à probabilidade, eu tenho que relacionar com o valor total, tá? Que no caso aqui é 15, certo? Então foi esse passo que vocês esqueceram de fazer. Então, ó, na Liane aí, ó, fez certinho, ó, deu 0,46 o dela. Aí, ó, 0,46,6. Aqui ela arredondou, né? É sempre bom deixar uma casa depois da vírgula, pelo menos, tá bom? Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Beleza? Agora a B. Quanto que deu a B de vocês? Vocês fizeram a mesma coisa do A? Não dividiram pelo total?
O meu deu 0,4. Eu fiz aqui agora, eu dividi o 6 por 15, daí ficou igual a 0,4. Daí acho que arredondando vai para 4%. 40%. 0,4 40. multiplica por 100, tá? O valor com vírgula decimal, entre 0 e 1, a gente multiplica por 100 para chegar na porcentagem, tá? Beleza? Eu não sabia que tinha que multiplicar por 100, mas que bom que você falou aqui. Tem que multiplicar por 100. Porque essa aqui são representações de porcentagem, tá? Uma varia entre 0 e 1, que não tem o porcentagem, tá? E para chegar na porcentagem, eu sempre multiplico por 100. Isso em qualquer coisa, tá? Se tiver, por exemplo, uma pergunta lá, expresse tal resultado em porcentagem. Você chega num resultado e multiplica por 100. É isso, tá? Sempre vai ser dessa forma. Então tá certo deixar 0,4, tá? Não precisa necessariamente deixar 40%, porque o 0,4 ele fica subentendido que é o 40%, tá bom? Mas é bom você falar isso, vai que, tipo, lá nas questões A, B e C tem isso aí também. Aí tem que Isso, arredondar. isso que tem que Igual analisar. aquele gráfico que você fez aqui, daí eu fui fazer hoje. Tem que multiplicar por 100 para poder achar a resposta nas questões. Exatamente. Que é aquele que a gente resolveu ontem, né? Sim, dos jovens que trabalham. Trabalho e tal. Então, exatamente. Tem que multiplicar por 100, tá? Beleza? Agora vamos pro C. Qual que era o C? Par ou primo? Par ou primo? Prestem atenção no e no ou. Né? Primeiro a gente vai trabalhar aqui com o ou. O que quer dizer isso? Vamos lá. Beleza. Então, ó, número par, a gente tem 7 Certo. possibilidades entre 15, né? E número primo, a gente tem 6 possibilidades entre 15, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeira coisa, tirar os que pertencem aos dois. Porque não está pedindo par ou primo, então o valor ele não pode ser par e primo, entendeu? Então, todos os valores que são pares e primos, a gente vai tirar dessa possibilidade, entendeu? Não só é o 2, Então, ó, então. oi? Arranco o 2. O 2 é primo. Calma lá, calma E é lá. par também. A gente vai chegar lá, calma lá. Então, ó, quantos valores a gente tem que são pares e primos? A gente tem um valor, né? Que é o É o 2, 2. né? O resto vai ficar, certo? Então, ó, o que é esse símbolo aqui? Alguém sabe dizer? É aqueles do conjunto. Acho, não lembro se é união ou interseção. Alguma coisa assim. Sabrina e Analiane querem arriscar? O que significa? Melhor não. Arrisca, pô. Ah, não lembro, não. É um arco da Grécia, né? É um arco de pôr no cabelo. Que mais? Um imã, né? Uma ferradura. É um símbolo de interseção, tá, gente? Qual que é a diferença da interseção para a união? Em questão de símbolo, a interseção ela tá voltada para baixo a boca e união é voltada para cima. União, lembra que união começa com U, né? Então união é um Uzinho para cima. Interseção é um Czinho para baixo, tá? E qual que é a diferença prática? A interseção é que tem nos dois, né? Então, ó, par interseção com primo. É um número que ele é tanto par quanto primo, tá? Igual aqui a gente tem um evento, tá? Uma possibilidade, que é o número 2, tá? Então, ó, a possibilidade de ser par ou ímpar, par ou primo, perdão, é a probabilidade, as possibilidades de ser par, mais a possibilidade de ser primo, menos a probabilidade de ser os dois, né? A gente vai excluir, como eu disse, essa possibilidade, certo? Deu para entender até aqui? Eu Isso não tem que ficar entendi. bem, isso tem que ficar bem claro para vocês. Sabrina e Naliane, vocês entenderam também? Quer dizer, a Sim. Ana não entendeu, né? Eu vou falar para ela de novo.
Nossa, gente, eu tinha separado 6 exercícios para vocês e nós estamos no 3. Então, É assim mesmo. é Se assim quiser mesmo, voltar né? depois, você que sabe. Tá. A gente já conversa sobre isso já. Bom, Ana, o que você não entendeu? Qual parte você não entendeu? Essa daí é a explicação do ou, né? Isso. Do Eu ou. não entendi se tem que somar os dois e depois tirar o que são igual. Isso não ficou tão claro. A conta que eu tenho que fazer. Tá. Então, ó, quando ele fala que ele quer uma coisa ou outra, não pode ser as duas coisas, entendeu? Ou tem que ser uma ou tem que ser outra. Não pode ser as duas coisas juntas, certo? Ficou claro isso? Certo. Beleza. Então, ó, as coisas, os elementos que eles forem os dois, for tanto o par quanto o primo, eles não vão entrar nas possibilidades, tá? Eles têm que ser retirados, entendeu? Então, ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser as possibilidades do par somadas às possibilidades de ser primo menos as possibilidades de ser os dois juntos, tá? Então é isso que tem que ser feito, entendeu? Esse vai ser o que a gente quer, o valor que vai em cima, dividido pelo total, entendeu? Então vai ser assim, vai ser o par mais o primo menos o que são iguais, que estão nos dois. Isso, exatamente. Que no caso aqui é o número 2, né? Então a gente tem só uma possibilidade de ser os dois. Então, a gente vai fazer 7 possibilidades de ser par, mais 6 possibilidades de ser primo, menos uma possibilidade de ser par e primo, tá? Isso sobre 15 possibilidades, ok? Ok. Depois divide por 15 o valor, no Isso, caso? isso, porque é o meu espaço amostral, né? É o 15, né? Ah, tá bom. Certo? Certo. Beleza. Então, ó. É uma coisa que eu esqueci de falar para vocês também. Todas as possibilidades, elas estão em 15 números, né? Em 15 possibilidades possíveis, certo? Então, ó, eu tenho 7 possibilidades em 15 possíveis. Eu tenho 6 possibilidades em 15 possíveis, que é o meu total. E aqui, de ser par ou primo, eu tenho uma possibilidade em 15, tá? Então, por isso que tá tudo dividido por 15 aqui. Tá vendo? Sim, daí você multiplicou por 100 para dar 80, né? Aqui foi feito um MMC, né? Foi feito um MMC que ficou 12 dividido por 15, tá? Mas o que é mais fácil de vocês fazerem? Vocês podem dividir 7 por 15, depois 6 por 15, depois 1 por 15, e depois fazer a conta, né? Um valor mais outro valor menos outro valor, tá? Que daí vai dar o 0,8 direto, tá bom? Que é 80%. Que é 80%, porque 0,8 multiplicado por 100, 80%, tá bom? Então, no caso, dá para dividir os valores, depois somar e dividir por 15, que vai dar o mesmo resultado? Não, na verdade, você tem que dividir todos por 15 e depois somar, tá? Tá. Porque daí, se você dividir tudo por 15 e depois somar, isso aqui não vai na conta, você cai direto aqui, tá? Então, vamos supor, para dar 0,8, vamos supor aí que aqui deu 0,4, aí aqui mais 0,2 e aqui 0,1. Tá? 0,4 mais 0, não, falei errado. 0,5 mais 0,2 mais 0,1. Vamos supor, tá? Não estou falando que é isso. Então, ó, 0,4 mais 0,2 0,5 mais 0,2, 0,7 mais 0,1, 0,8, tá? Só para supor mesmo. Deu esse resultado, multiplica por 100, deu 80%, tá? Ficou claro isso daí, gente? Se não, eu explico Sim, de novo. Se não ficou, eu explico de novo. Ficou claro. Sabrina, pra mim ficou. Naliane, ficou claro? Parou de responder, não sei se ela tá aí ainda. Não ficou. Ela Beleza. falou sim. Eu vi aqui agora. Beleza. Ótimo. Vamos pro E agora. Agora é diferente, né?
Então, ó, dentro do intervalo dado, nós temos um único número que satisfaz a condição de ser par e primo ao mesmo tempo, que é o número 2. Então, o número que a gente excluiu aqui da interseção é o valor que a gente quer no E, tá? Então, sempre tem essa relação. Então, ó, portanto, a gente tem a possibilidade de quê? Um evento em 15, tá? Que dá o 0,066, que é 6,6%, tá? Então, os números que a gente exclui na interseção é o valor que a gente quer das possibilidades no E, tá bom? Então é um inverso do outro, beleza? 1 por 15, então? Então, pode falar, Sabrina. Não, pode falar você. Então, o que a gente exclui em cima é o que a gente vai usar embaixo. Isso, No ou seria. o que a gente exclui na interseção é o que a gente usa na união, né? Que é o E, Uhum, entendi. beleza? Beleza. Beleza, Sabrina? Pera aí que eu tô copiando o resultado aqui. Sabe, eu nunca fiz a aula assim com caderno, anotando as coisas e é a melhor coisa que a gente faz. Não, Concordo. com certeza. Porque Com depois eu certeza. fico vendo slide e fico copiando os slides, daí perco muito tempo. Não, perde mesmo. É complicado mesmo. A gente passa por isso aí também e eu já me perdi bastante com isso de ver depois. Mas vocês conseguiram entender, tá ótimo. Tá? 6,6%. Naliane, você conseguiu entender também essa parte? Beleza. Ó, gente, são 8h38, tá? A outra aula de vocês vai começar agora, né? E a última, vocês 9,45. 9h45. Pode parar a gravação, tá, Duda? Aí Será que depois vai ter a próxima aula? foi mandado no grupo lá que vocês vão ter. Tá. Senão eu ia Ei, perguntar. Aí E você é, ficava. e é de um, é de um negócio que vocês gostam também, a redação. eu odeio isso. É. Espera parar a gravação, pô. Eu gosto de redação, mas eu acho muito difícil de fazer. Eu tenho que fazer porque eu fiz uma que ficou legal. Agora eu tenho que voltar mais até que a gente pensar nas coisas, escrever. Eu tô preferindo muito mais cálculo do que redação, essas coisas de humanas. Tô virando de exatas. Finalmente meu sonho tá se realizando. Tá certo. Deu certo aí, Duda, agora? E essa tela infinita? É, a tela infinita da apresentação, né? Sempre fica assim. Engraçado é que é um efeito borboleta lá, que legal. 3D Brazucão. Gente, parou de Não. gravar aí? Aqui ainda não. Que legal. Calma aí. Então vamos baixar não. Aquela criança que não teve infância. No meu tempo não tinha isso. Aproveitar pra brincar agora. No meu tempo, não, sou muito mais velho que vocês, né? Até dó.